Então, pessoal, dando continuidade ao curso, hoje a gente vai falar sobre as propriedades da potenciação. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios sobre essa primeira e essa segunda aula. E também a próxima aula vai abordar uns casos particulares que é onde o pessoal tende a errar, sabe? Ou confundir. Então, para a gente não cair em nenhuma pegadinha ou acabar confundindo as coisas, a gente vai falar em uma aula sobre esses casos particulares, ok? Então tá. Sobre as propriedades, vamos lá para a primeira propriedade. Olha só, quando a gente multiplica duas potências de mesma base, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma os expoentes, ok? Olha só, vamos ver um exemplo aqui. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, esse é o nosso exemplo A, vai ser 2 elevado a 5. Olha só, pessoal, é bem fácil de ver isso. O que é 2 elevado a 2, pessoal? É 2 vezes 2, certo? E o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, ok? Olha só, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5, ok? Por isso que a gente soma o expoente, porque ele vai aparecer essa certa quantidade de vezes aqui na multiplicação, ok? Vamos lá para outro exemplo. Menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 1. Aliás, a gente não coloca esse 1, né? Olha a pegadinha da coisa. Quando a gente vê assim, ó, menos 2 elevado a 3 vezes menos 2, o pessoal acha que aqui é um zero, que não tem nada. Não, pessoal, quando não tem nada em cima, tem um 1 invisível. Vou até botar em vermelho aqui para reforçar isso, ok? Tem um umzinho ali. Eita, que sumi agora. Vamos lá, tem um aqui. Ok, então, como que vai ficar isso? Vai ficar menos 2 elevado a 4. Então, só relembrando, toma cuidado para não cair nessa pegadinha aqui, ok? Outro caso. 2 terços elevado a 4 vezes 2 terços elevado a 5. Isso vai dar 2 terços elevado a 9. Olha só, a nossa base obrigatoriamente tem que ser igual. Se a gente tiver assim, ó, menos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Isso aqui não é 2 elevado a 7, ou menos, sei lá, vamos chutar o que vai ser aqui. Não tem como definir, certo? Então, a gente não pode fazer isso. É só quando a nossa base, o carinha aqui de baixo, for o mesmo, ok? Então, semelhante ao que acontece na multiplicação, na divisão, ao invés de a gente somar os expoentes, a gente vai diminuir os expoentes. Então, vai ficar m menos n. Isso também é bem fácil de ver, olha só. Vamos supor assim, ó, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Isso aqui vai ser 2 elevado a 1, né? Olha só, vamos fingir que a gente não sabe a propriedade. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 elevado a 3. Sobre 2 vezes 2, né? Vamos simplificar aqui, ó, aquele negócio de corta, corta. Esse 2 corta com esse 2 corta com esse 2, só sobrou o 2 aqui em cima, que é 2 elevado a 1, certo? Que é 2, ok? Vamos ver outro caso aqui. Ao invés de estar na forma de fração, pode estar assim, ó. 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. É a mesma coisa, né? Só muda a forma de notação. Então, isso aqui é 4 elevado a 3 menos 2, dá 1 também, que é 4, certo? Então, na multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. E na divisão de potências de mesma base, a gente diminui os expoentes, ok? Então, continuando as propriedades, a gente tem aqui, ó, quando a gente multiplica duas potências de mesmo expoente, a gente pode multiplicar as bases e depois elevar ao expoente, certo? Vamos lá para o primeiro exemplo. Se fosse assim, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Olha só, agora quem tem que ser igual é o expoente, ok?
Isso aqui vai ser o quê? 6, né, elevado a 3, certo? O expoente permanece o mesmo e a gente multiplica as bases. Isso aqui também é bem fácil de ver, olha só. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que está multiplicando 3 vezes 3 vezes 3, ok? Aqui a gente juntou A com B, né? As duas bases. Olha só, a gente pode reorganizar isso aqui, ó, da seguinte forma. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Lembrando que a multiplicação é comutativa e associativa, isso é, a gente pode alterar os fatores de posição e pode agrupar eles sem problema nenhum, certo? O que é 2 vezes 3? Isso aqui vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 6 na 3, ok? Então, é daqui que surge esse resultado, certo? A gente não está demonstrando aqui, a gente só está vendo na prática como isso funciona, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Se fosse assim, ó, 1/4 vezes 3 e os 2 elevado a 5. Vamos botar um número diferente aqui, né? A gente só está trabalhando com 2 e 3. Olha só, mesmo expoente eu posso multiplicar as minhas bases. Então, vai ficar 1/4 vezes 3, isso elevado a 5, que é igual a 3/4 elevado a 5, certo? Então, se eu estou multiplicando duas potências com o mesmo expoente, a gente multiplica as bases e eleva esse expoente. Facilita um pouco os cálculos, ok? De novo, se acontece com a multiplicação, acontece com a divisão, um caso meio semelhante. O que é isso aqui? É A sobre B elevado a N. Lembra lá na aula passada, a gente fez o contrário. A gente pegou A sobre B elevado a N, a gente disse que isso aqui era igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Então, não é muita novidade essa propriedade aqui pra gente. Vamos ver uns exemplos aqui. 2 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3 vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 7, 2 sobre 7 elevado a 3, ok? Se fosse assim, ó, 4 na 5 sobre 2 na 5, olha só, nesse caso aqui que facilita bastante a coisa. Se a gente fosse resolver 4 elevado a 5, vai dar um número grande. E 2 elevado a 5 não vai dar um número tão grande, mas a gente já vai ter uma divisão de um número grande por outro que não é assim tão pequeno, certo? Então vai dar um certo trabalhinho. Mas olha só, se a gente usar a propriedade, isso aqui é 4 sobre 2 elevado a 5, certo? 4 sobre 2 é 2, né? Então fica 2 elevado a 5. É mais fácil a gente resolver isso aqui uma vez do que ter que resolver 4 elevado a 5 e depois dividir por 2 elevado a 5. Vai dar uma conta bem maior, ok? As propriedades servem para poupar a gente de fazer alguns cálculos a mais, certo? Vamos para a última propriedade. Quando a gente tem uma potência de potência, olha só, o que a gente faz? A elevado a n elevado a m é a mesma coisa que A elevado a n vezes m, ok? Também não é muito difícil de ver isso. Vamos ver um exemplo aqui. 3 elevado a 2 elevado a 3. Estou usando números pequenos aqui em cima porque senão vai ficar complicado de escrever. O que é isso aqui? É 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. A gente só está fazendo a potenciação, né? A nossa base é 3 elevado a 2 e ela vai ter que ser multiplicada 3 vezes, né? Então, vamos ver. A gente já viu lá na propriedade 1 que, olha só, tem multiplicação de mesma base. O que a gente faz com o expoente? A gente soma, né? Isso aqui vai ser 3 elevado a 2 mais 2 mais 2, que é igual a 3 elevado a 6, certo? Pela propriedade, ele já dizia isso pra gente, né? Que 3 elevado a 2 elevado a 3 é 3 elevado a 2 vezes 3, que é 3 elevado a 6, ok? Então, agora mais um exemplo. 1 elevado a 3 elevado a 5. Isso vai dar 1 elevado a 3 vezes 5, que dá igual a 1 elevado a 15, que é o próprio 1, ok?
Vale ressaltar que a gente acabou não falando lá na primeira aula, que 1 elevado a qualquer potência sempre vai ser 1, certo? Olha só, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1 isso aqui. Não tem como mudar, né? Não importa quantos 1 eu vou multiplicar aqui, esse negócio aqui sempre vai dar 1, ok? Desculpa um pouco a letra aí, estou me acostumando a escrever isso aqui, mas aos poucos a gente vai melhorando, certo? Então, para a aula de hoje era essas 5 propriedades. Como eu já disse antes, na próxima aula a gente vai falar sobre os casos particulares, ok? Até a próxima!